noite, o governo brasileiro vai pedir esclarecimentos para a Casa Branca sobre as denúncias de maus-tratos por agentes americanos a imigrantes deportados neste fim de semana. A viagem, que começou de quinta para sexta, terminou ontem à noite. O desembarque no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, marcou o fim de um pesadelo. Foi uma situação muito crítica, assim, coisa de filme mesmo. Inferno. Ali foi uma tortura. 50 horas acorrentado o braço, barriga e pés. O avião fretado pelo governo dos Estados Unidos, um Airbus 320 da empresa Global X, decolou de Alexandria, no estado americano da Louisiana, às 4 da manhã de sexta-feira, hora local. A bordo, 88 brasileiros deportados, homens, mulheres, crianças e adolescentes. Após quase 4 horas de voo, o avião pousou no Panamá. Ficou mais de 3 horas em solo, até seguir para Manaus, onde pousou às 5h30 da tarde de sexta, horário de Brasília, para reabastecer antes do destino final, Minas Gerais. Mas a viagem terminou na capital do Amazonas, onde houve um desentendimento entre os passageiros e a tripulação por causa de problemas no ar-condicionado. Todo mundo com falta de ar, criança passando mal, né? Idosos passando mal, mulheres passando mal, e eles agredindo a gente. Porque a gente estava com calor e a gente não queria ficar dentro do avião mais e eles bateram na gente. Eles agrediram muita gente, não foi só eu, muita agressão. E a gente algemado do pé, mão, cintura, não tinha como fazer nada. Os deportados conseguiram abrir uma porta de emergência e saíram do avião por uma das asas. Depois desembarcaram por uma rampa inflável. Neste vídeo dá para ver as algemas e correntes presas nos pés e cinturas de alguns deles. Segundo a Polícia Federal, é um procedimento padrão da imigração americana durante os voos com deportados dos Estados Unidos. Em Manaus, a Polícia Federal determinou que as algemas e correntes fossem retiradas. Mas os agentes americanos queriam esperar outro avião chegar dos Estados Unidos para algemar os brasileiros novamente, para a última parte da viagem. O Ministério da Justiça não concordou. E o presidente Lula determinou que um avião da Força Aérea Brasileira transportasse os brasileiros sem algemas em condições dignas e seguras. Os imigrantes brasileiros passaram a noite numa área de embarque restrita do aeroporto. Segundo a PF, 4 imigrantes foram liberados ainda em Manaus, porque são de estados da região norte. Os outros 84 brasileiros embarcaram na tarde de ontem no voo da FAB, que chegou à noite em Confins. No saguão, relatos de desespero. Senti muito medo. Todo mundo no apavor. Veio dando problema no avião, muito problema. Ele ligava, desligava. O motor da esquerda não estava funcionando, foi muito mal. Eles não deu comida, só deu água, não deixou a gente usar o banheiro. E se deixava, a gente tinha que usar o banheiro gemado. E foi muito ruim. A ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, acompanhou a chegada dos imigrantes. As denúncias das pessoas que chegaram, elas são muito graves de violação. A grande questão desse fato é que os países, eles têm suas políticas imigratórias, mas as suas políticas imigratórias não podem violar os direitos humanos. Investigadores da Polícia Federal no Amazonas instauraram um procedimento interno para apurar as denúncias de agressões. A investigação deve ser encaminhada para órgãos internacionais de cooperação e ao Departamento Americano responsável pela imigração. Esse foi o primeiro voo com deportados vindo para o Brasil no novo governo de Donald Trump, mas é o segundo de 2025. Esses voos fazem parte de um acordo bilateral sobre deportação assinado pelos Estados Unidos e Brasil em 2018 e que continua em vigor. O objetivo, segundo o Itamaraty, é abreviar o tempo de permanência de brasileiros presos por imigração irregular em centros de detenção americanos. Em nota divulgada hoje, o Ministério das Relações Exteriores declarou que reuniu informações detalhadas sobre o tratamento degradante dispensado aos brasileiros e brasileiras algemados, nos pés e mãos, em voo de repatriação do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos.
O Itamaraty afirmou que o uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos de acordo com os Estados Unidos, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados. Disse ainda que as autoridades brasileiras não autorizaram o segmento do voo fretado para Belo Horizonte na noite de sexta-feira em função do uso das algemas e correntes, do mau estado da aeronave, com sistema de ar-condicionado em pane, entre outros problemas, e da revolta dos 88 nacionais a bordo pelo tratamento indigno recebido. O Itamaraty afirmou que o governo brasileiro considera inaceitável que as condições acordadas com o governo norte-americano não sejam respeitadas. E concluiu dizendo que vai encaminhar pedido de esclarecimento ao governo norte-americano e segue atento às mudanças nas políticas migratórias daquele país, de modo a garantir a proteção, segurança e dignidade dos brasileiros ali residentes. Na saída do aeroporto de Confins, imigrantes só com a roupa do corpo, ou então o pouco que restou de uma história. Meu sonho era de conquistar, trabalhar e conquistar minha casa, né? Porque estava difícil a situação que a gente estava no Brasil. Alessandro estava com a família nos Estados Unidos há apenas 2 meses. Gastei 170 mil para levar minha família, perdi carro, perdi móveis. Alisdete passou 3 anos na Flórida com a mulher e 2 filhos, um deles com autismo. Esta semana, a família foi detida durante um atendimento a uma das crianças. A minha casa, tirei o frango, para almoçar, não voltei. Ficou fechada, não sei como está lá a casa também. Reconstruir minha vida no Brasil vai ser fácil porque eu sou brasileiro, e brasileiro nunca vai desistir, né?